Boa noite, Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Marlon, aqui da Assembleia de Deus, Ministério Tiradentes, e estamos juntos mais uma noite, mais uma sexta-feira, culto de cura, de milagre, de libertação. Estamos juntos, reunidos em nome de Jesus Cristo, para que nesta noite nós possamos adorar, engrandecer e exaltar o nosso Deus, fazermos com que o nome do Senhor seja adorado, seja exaltado, seja glorificado. Eu quero pedir a Deus que nessa noite especial o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas, e eu fico muito feliz de estarmos aqui juntos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um, cada cristão que está aí junto, reunido. Nós estamos aí para adorar a Deus, não é verdade? Nosso objetivo nessa noite é único, que é adorar e bendizer ao nome de Jesus. Então nós vamos, neste momento tão espiritual, vamos orar, vamos invocar a presença de Deus, vamos invocar a presença do Espírito Santo, porque Ele está no nosso meio. Vamos orar e dar início a esse culto de louvor, adoração e ministração da Santa Palavra de Deus. Querido Deus, Pai amado, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos neste momento, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor esteja conosco, que o Senhor receba, Pai, os louvores que iremos prestar a Ti nessa noite. Queremos Te dar graças, glorificar e exaltar o Teu nome. Queremos pedir a Deus milagres, que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Muito obrigado, já cremos, que o Senhor já concedeu milagre. Ora o Senhor por cada pessoa que tem acompanhado, ó Deus, os programas, os cultos, ó Deus, por todas as provisões que o Senhor tem dado em nossas vidas. Manifesta no nosso meio, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Amém. E graças a Deus. Você vai agora, eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8, e o versículo a partir do versículo 23. Hoje é culto de cura, de milagres, libertações. Hoje é culto onde Deus vai manifestar o poder dele, onde Deus vai curar, onde Deus vai salvar, e as pessoas vão dar o testemunho daquilo que Deus tem feito de maravilhoso. Amém? Nós vamos ler a palavra que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar o obedecem? Essa palavra é linda. Essa palavra está nas primeiras páginas aí do Novo Testamento, em Mateus capítulo 8. E me chama a atenção, meus amados irmãos, nesse capítulo 8 de Mateus, que é um capítulo que narra muitos milagres. É um capítulo que narra o poder de Deus sendo derramado e abençoando a vida das pessoas. E nessa noite, quantas pessoas, assim como eu, como você, estamos necessitados da graça, do poder de Deus. Ao ler essa mensagem, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Então eu quero falar para você, antes do milagre acontecer, antes de nós testemunharmos as maravilhas de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam, primeiramente é necessário que Jesus Cristo entre no meu barquinho, no seu barquinho. É necessário que Jesus entre no barco da nossa vida. Se Jesus não estiver no barco da nossa vida, tudo vai mal. Eu preciso,
você precisa, nós precisamos de Jesus nessa embarcação, que é o nosso corpo, a nossa vida. E quando ele entra, o poder de Deus é derramado. Quando ele está presente, ainda que em volta tudo diga que não, onde ele está presente, o milagre acontece, o poder de Deus é derramado, as graças se manifestam, o que era tristeza se torna em alegria, o que eram apenas impossíveis se tornam bênçãos. Porque Jesus tem o prazer de nos abençoar. Ele mesmo disse que ele veio para que todos tenham vida e a tenham abundantemente. João capítulo 10, versículo 10. Ele veio, ele quer entrar no barquinho da sua vida, da minha vida, da nossa vida, para que tenhamos vida e vida em abundância. Vida em abundância significa o quê, pastor Marlon? Significa abundância de paz no nosso casamento, na nossa família, no relacionamento com os nossos pais, no relacionamento entre os cônjuges, no relacionamento de pais para filhos. Vida em abundância é ter direito à saúde, porque a Bíblia diz que Jesus, em Isaías 53, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então eu tenho que tomar posse, eu tenho que crer nessa palavra, eu não posso abrir mão dessa palavra profética, crer no sacrifício de Jesus, crer na obra dele e se entregar nas mãos de Jesus. É ter a vida abençoada, é ter direito a curas, a milagres e a experimentar as maravilhas de Deus ainda nessa terra. Amém? Se você crê, continua dando glória, vai exaltando o nome de Jesus. Então, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, os discípulos o seguiram. Nota que o barco na água, eles na terra. Jesus entrou primeiro. Aí os discípulos entraram depois. Então o que a Bíblia está dizendo para nós? Nós só podemos entrar onde Jesus está. Amém? E aí, em tantas situações da vida, nós devemos perguntar para Deus: Senhor, Tu está nesse lugar? Senhor, o Senhor está nesse negócio? Senhor, o Senhor está aqui, ali onde eu estarei indo, onde eu estarei fazendo alguma negociação? Se Deus estiver, pode ir, siga, vai atrás dele, deixa ele ir à sua frente e só coloque os pés onde o Senhor estiver. Amém? Os discípulos não foram bobos, eles seguiram o Mestre. Assim como eu e você precisamos seguir o Mestre. Seguir o Mestre é seguir o Senhor Jesus. E seguir o Senhor Jesus é seguir as palavras que estão descritas neste livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Tudo que está escrito aqui, eu creio plenamente, eu confio plenamente. Eu vou contar para você uma historinha, o quanto nós devemos confiar na Bíblia. Primeiro que confiar na Bíblia é ter fé. E nós sabemos que sem fé o milagre não acontece. Eu tenho que ter fé, ainda que ela seja pequena, mas eu tenho que ter fé. É interessante que a fé, além de ser real, ela tem que ser simples, pura. Tem pessoas que acham que precisam ficar fazendo algumas campanhas mirabolantes, como, ficar passeando sobre sal grosso, tantas campanhas inventam por aí. Eu não preciso disso. A fé não precisa de moletas. A fé é simplesmente o ato de nós acreditarmos em Deus verdadeiramente e saber que Ele está conosco. Não é verdade? E é interessante que uma vez eu preguei na igreja a história de uma menininha. E essa menininha estava na escola, ela era muito novinha, estava aí lá no ensino fundamental 1, uma criança. E ela era uma serva de Deus já, desde criança. E o professor que estava naquele momento, presidindo aquela aula, me parece que não cria muito em Deus. Nada a ver o relacionamento entre o professor e não crer a Deus, porque eu sou professor, tá? Nada a ver. É um fato que aconteceu e que eu soube. Então, na sala de aula, a professora, o professor, perguntou para a menina: mocinha, você crê em Deus? E ela disse assim: claro, professor, eu creio em Deus plenamente. Mas você crê mesmo? Ela falou assim: creio de todo o meu coração, com toda a minha força, de toda a minha alma.
E o professor, né, que se dizia ateu, ele quis contradizer e quis colocar dúvida na fé daquela criança. E aí, aquela criança, no dia seguinte, de novo foi, né, meio que contra-argumentada. Eu estive pensando, mocinha, menininha, eu li uma passagem na Bíblia, né, mas não me convenceu. Você sabe, estou dando aqui para você a aula de ciências, te explicando, né, e eu não acredito no que está escrito na Bíblia. Porque está escrito na Bíblia, lá no livro de Jonas, que Jonas foi lançado, pulou, né, caiu no mar, e ele foi engolido por um grande peixe. E que ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe. Eu não acredito nisso. Você acredita nisso? E o professor, falando assim, ele achou que ia arrasar a fé daquela criança. E aquela criança falou na maior pureza, na maior certeza e na maior simplicidade. Eu acredito, professor, que Jonas foi engolido por um peixe, ficou lá 3 dias e não morreu. Mas por que você acredita? E ela disse, professor, porque está escrito na palavra de Deus. Se está escrito, eu acredito. E o professor, não ficando contente, foi para casa e no terceiro dia, isso já era uma quarta-feira, no terceiro dia ele chega e falou assim, filha, vem cá, eu quero tentar fazer você se libertar dessa religiosidade, dessa coisa da fé. Presta bem atenção, ninguém pode resistir na barriga de um peixe. Os ácidos estomacais iriam digerir aquele homem, iriam destruir aquele homem. E a menininha muito suave, com a fé pura, com a fé verdadeira, inabalável. Você está entendendo o que eu estou te falando? Sua fé, a minha fé, a nossa fé tem que ser pura e inabalável. Não precisamos de muletas, nós precisamos crer em Deus e basta. Se nós assim fazemos, se prepara para receber maravilhas da parte de Deus. E é interessante que a menina falou para ele, sim, acredito, professor, até o meu último dia de vida. E quando eu partir daqui, vou continuar acreditando mais ainda, porque eu estarei com Deus. E aí o professor falou assim, ô filha, mas presta atenção, mas como que você vai ter essa certeza? Como que você vai ter essa prova? Ela falou assim, professor, para te acalmar um pouquinho, no dia que eu me encontrar com Jonas lá no céu, eu vou perguntar para ele como que foi. E o professor, agora pega essa menina, falou assim, mas e se Jonas não foi para o céu, filha? E ela respondeu para ele assim, se ele não foi para o céu, professor, aí o senhor mesmo vai poder perguntar para ele. Olha que firmeza a fé dessa menina, argumentando, né, e defendendo a sua fé diante de um adulto. Então a fé é pura, simples, essa é a fé genuína que agrada a Deus. Né? Diz a Bíblia Sagrada, né, no Evangelho de João, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E se eu e você adoramos a Deus em espírito e em verdade, nos preparemos para receber as bênçãos e as maravilhas de Deus na nossa vida. Amém? Vamos continuando essa mensagem. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Quem é esse ele? Não eram os discípulos. Ele estava dormindo, ele, o Senhor Jesus. Ele estava dormindo enquanto o barco estava sendo assolado no meio daquele mar. Presta bem atenção. Entenda, vamos fazer uma comparação. Esse barco, imagina ser a sua vida. Quantos momentos, às vezes, você está passando onde a sua vida está no meio do mar revolto, está no meio de um mar tempestuoso, querendo te afogar, querendo te destruir, querendo te tragar, te engolir, te destruir tudo que você tem e tudo que está ao teu redor. A nossa vida está como esse barco, num mar perigoso. E diz a Bíblia que as ondas já estavam cobrindo o mar. E nós sabemos que quando um barco simples, de embarcação simples, é coberto pelas ondas, esse barco pode afundar a qualquer momento. E ninguém quer ficar à deriva em meio ao mar. Ainda mais, na situação naquela época,
onde tudo era tão rudimentar. Não havia coletes salva-vidas, não havia nada, né? Helicópteros de resgate, então naquela época seria pior, né? Ficar à deriva em meio à tempestade. Mas eu venho te falar que Jesus estava dentro daquele barco. Se Jesus está dentro da tua vida, se Jesus é o dono, é o capitão, está dentro da embarcação da tua vida, do teu coração, da tua alma, do teu espírito, se Jesus é Senhor sobre a tua vida, e diz a Bíblia, né, que quando nós temos o Senhor, o diabo fugirá por muitos caminhos. Então olha que bênção, se Jesus está dentro de nós, irmãos, e Ele tem que estar, olha que bacana, a tempestade não vai resistir. Jesus estava tão tranquilo que o barco era agitado, era assolado, castigado pelas ondas. Quem sabe essas ondas é a onda da doença. Quem sabe essas ondas são as ondas do desemprego. Quem sabe essas ondas são as ondas da depressão, da angústia, do vício. Não é verdade? Tantas ondas podem assolar a nossa vida. Tantas ondas em meio ao mar revolto tentam afundar a nossa embarcação, a nossa vida. Mas Jesus está conosco. E quando Ele está no barco, não é verdade? O mal não pode fazer nada. E diz a Bíblia que Ele dormia porque Ele tinha certeza do seu poder, da sua autoridade. E os discípulos não estavam da mesma maneira, né? A Bíblia nos diz que os discípulos começaram a ficar nervosos e eles se achegaram perto de Jesus. Eu venho te falar também que nós não devemos nos achegar diante de Jesus somente nos momentos em que a nossa vida está sendo assolada por ondas. Nós não podemos procurar a Deus somente nos dias de tempestade, de tribulação, de angústia. Eu tenho que procurar viver com Jesus todos os dias da minha vida. Eu não posso ser um filho interesseiro que só chega perto do pai, benção pai, com a mãozinha assim, doido para catar uma notinha de 100. Não posso ser esse tipo de filho. Eu tenho que ser um filho que no dia que meu pai puder me dar alguma coisa, eu estou lá. No dia que meu pai não puder me dar alguma coisa, eu estou lá do mesmo jeito. No dia que meu pai estiver com saúde, eu estarei com ele. No dia que o meu pai não estiver com saúde, eu estarei lá para cuidar dele. Assim é a nossa vida com Jesus, só que com a diferença, Jesus nunca vai ficar doente, Jesus nunca vai passar por uma crise, quem passa somos nós. Então nos momentos de tempestade da nossa vida, nós temos que estar com Ele, mas nos momentos onde vir a bonança, a calmaria, onde o mar se acalmar, nós também devemos continuar seguindo, adorando e buscando ao Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, os discípulos se chegaram a Ele, dizendo assim: Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. Olha só, quanta falta de fé. Jesus estava no barco, eles estavam vendo Jesus, por isso a fé não vem pelo ver, mas pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles estavam com o mestre no barco, mas só porque Jesus estava dormindo, eles acharam que Jesus seria pego de surpresa. Deixa eu te falar, Deus nunca é pego de surpresa. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Deus tem o controle absoluto. Estou olhando nos teus olhos da sua vida. Deus tem o controle absoluto sobre essa situação perigosa, melindrosa, a qual você está passando. Deus está no controle. Deus é criador dos céus e da terra, e Ele não precisa nem de ajuda. Deus não perde, não solta a rédea e perde o controle. Nunca. Jesus estava dormindo para desenvolver a fé dos discípulos. E é interessante que quando Jesus ele desperta, ele já desperta chamando a atenção dos discípulos, repreendendo os discípulos e falando assim: homens de pequena fé. Ora, se eu sou cristão, eu não tenho medo de sexta-feira 13, não tenho medo se alguém falou que vai fazer um trabalho contra a minha vida, que trabalho de macumbaria, de magia negra. Eu não tenho medo, porque eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sirvo a Deus. A minha confiança está em Deus, que fez os céus e a terra. A minha confiança está em Deus, que, como diz Isaías 54:17,
nenhuma arma forjada, preparada contra a minha vida prevalecerá. Eu creio que Deus está no controle absoluto. E Jesus ele fala, homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos. Olha que bacana. Primeiro ele chama a atenção dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos o conheciam. É interessante que no capítulo 8 mesmo, na primeira frase do capítulo 8, os discípulos tinham visto Jesus que estava descendo do monte, seguido por uma grande multidão, quando chegou um homem leproso e se prostrou aos pés de Jesus e falou assim, Mateus 8:2, Senhor, eis que um leproso veio e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus ele disse assim, e Jesus estendendo a mão, tocou e disse, quero, seja limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Nessa noite, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você crê no poder de Deus, chega para Deus, se coloca em posição de adoração aí no seu quarto, na sua sala, ou simplesmente feche seus olhos e fala, Senhor, eu estou me colocando diante de Ti aqui agora, me prostro e estou Te adorando, Te exaltando e Te engrandecendo, assim como aquele leproso que fez diante do Senhor, lá em Mateus 8:2, que chegou todo cheio de lepra, mas se prostrou e o adorou o Senhor. E eu te peço, se quiseres, cura-me, sara-me, restaura-me, renova-me, supra as minhas necessidades em glória. Oh, aleluias! E Jesus respondeu imediatamente para ele, porque Jesus olhou o coração daquele homem e viu que no coração daquele homem havia fé, havia esperança, havia confiança. E o poder de Deus se manifestou. E Jesus disse para ele assim, filho, seja curado. E diz a Bíblia que imediatamente Jesus estendeu a mão e tocou nele. Nessa noite, o Senhor Jesus ele pode estender as mãos e nos tocar nessa noite. Mas nós não vamos sentir um toque material, porque Deus hoje é Espírito. Jesus não está mais na segunda pessoa da Trindade, o Verbo que se fez carne. Hoje Ele está diante do trono. Ele é Deus, Ele, o Pai, o Espírito Santo são um único Deus. Mas Ele pode nos tocar do mundo espiritual. E o que Jesus toca é transformado. Nós nos lembramos lá no Evangelho de João, quando Jesus estava para ser crucificado, preso, aquele servo do sumo sacerdote chamado Malco veio para prender Jesus e Pedro arrancou a faca e cortou a orelha de Malco. E o que fez Jesus? Repreendeu Pedro pela violência, porque nós cristãos temos que fugir da violência. E Pedro olhou, viu Jesus se abaixar e pegar a orelha de Malco no chão e colocou naquele lugar. O toque, sinta o toque de Jesus. O toque de Jesus vai restaurar aquilo que foi destruído. O toque de Jesus na sua vida vai trazer de volta a saúde. O toque de Jesus vai abençoar a tua vida. Ore. Peça a Deus agora, Senhor, toca aquele meu filho que pode de repente estar nas drogas, que pode estar na bebida, pode estar de repente andando de carro embriagado ou fora do seu normal, correndo o risco de morrer. Senhor, toca o meu marido, a minha esposa. Senhor, toca o meu trabalho. Senhor, toca, Senhor, aquela área na minha vida que está destruída. Peça. Você não pode confiar só na oração do pastor. Você também tem que fazer como aquele leproso que se prostrou diante de Jesus e o adorou e pediu e clamou. Clame a Deus essa noite. Aleluias. E é interessante que Jesus estendeu a mão, tocou e disse, quero, seja limpo. E diz a Bíblia, e logo ele ficou curado, e logo ele ficou restaurado. Ei, às vezes você tem deixado, que você está precisando de ser tocado, porque você está com uma depressão. Eu venho te falar que a depressão é uma doença na alma. Não adianta, de repente, você ser tocado só por um profissional da área de saúde, por um medicamento. Ore e peça Jesus para tocar na sua alma. Onde está aquela doença, aquela enfermidade, aquela dor? E eu creio que Ele vai te curar. Louvado seja Deus. Então disse-lhe Jesus, olha, vai, mostra para o sacerdote
o que eu te fiz. E apresenta a sua oferta conforme Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, logo depois, a Bíblia diz também que Jesus ele cura o servo de um centurião. Depois, lá no versículo 14, outro milagre. Jesus cura a sogra de Pedro que estava enferma. Diz a Bíblia que ela estava acometida por uma febre. E Jesus foi lá. Jesus era amigo de Pedro, da família de Pedro. E Jesus entra na casa de Pedro, vê a sogra dele padecendo, sofrendo. E Jesus também estende a sua mão, toca e cura a sogra de Pedro. E é interessante que aí a Bíblia dá uma pausa nos milagres. No versículo 18, do 18 ao 22, a Bíblia ensina que como devemos seguir a Cristo. Essa passagem aqui é aquela passagem onde chegou um homem perto de Jesus e falou assim: ô Jesus, eu até quero te seguir, mas poxa, deixa primeiro eu sepultar o meu pai que está morto. E Jesus disse para ele: olha, porém lhes digo, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Sabe por que Jesus diz isso? Mas que quando a gente decide seguir a Jesus, nada pode nos parar. Nada pode servir de desculpa para nós não servirmos e adorarmos a Deus. Se nós apresentamos desculpas para não servir a Deus, para não ir à igreja, para não ligar agora o Facebook durante essa 1 hora e meia para adorar a Deus, se alguma coisa serve de desculpa, eu tenho que ser sincero e te falar que eu estou meio que duvidando que o milagre vai acontecer. Sabe, porque se fosse uma festa, nós passaríamos horas e horas ali tranquilos. Tanta coisa na nossa vida que não precisa ninguém mandar a gente ir e a gente vai. Mas na hora de adorar a Deus, nós não o adoramos acima de todas as coisas. Como Mateus nos ensina no capítulo 6, no versículo 33, e buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então vamos buscar a Deus acima de tudo. E para a gente chegar na reta final dessa palavra, nós sabemos que Jesus ele fez ainda mais um milagre, além de acalmar a tempestade, que foi libertar uma pessoa que estava endemoniada, possuída por um espírito maligno, que era o endemoniado de Gadareno. Então Jesus fez muitos milagres no capítulo 8. Aliás, ele fez 1, 2, 3, 4, 5 milagres em 6 tópicos. 5 milagres, um tópico dedicado para ensinar como buscá-lo. Olha que bacana isso. Então, e ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluias! Quando nós adoramos a Deus, verdadeiramente, a Bíblia diz que quando Jesus liberar uma palavra, ele vai se levantar para liberar uma palavra para a nossa vida. Essa palavra vai cessar imediatamente a tempestade, a luta, o mal, não importa o que. Quando Jesus liberar uma palavra, como diz aquele louvor, basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. E aí, no versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Eu vou terminar te falando um pouquinho. Que homem é este? Este homem é aquele que é o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, como fala Isaías 9,6, o príncipe da paz, Deus forte, o Emanuel. A Bíblia diz que esse Jesus é o homem que tinha suas vestes santas, é aquele que trouxe nas mãos a marca dos cravos, é aquele que trouxe no seu corpo a enfermidade que estava sobre nós, é aquele que suportou o chicote, é aquele que suportou a humilhação, é aquele que suportou uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Quem é este homem? É o varão de branco. Quem é este homem? É aquele que curou os cegos, que libertou endemoniados. Quem é este homem que lá em Mateus capítulo 5 a Bíblia fala que ele subiu ao monte e pregou o sermão da bem-aventurança? Quem é este homem? Este homem é aquele enviado do Pai, que veio para morrer em meu lugar e em teu lugar,
Quem é este homem? Este homem é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quem é este homem, pastor Marlon? Este homem é aquele que disse que aquele que me segue não andará em trevas. Eu sou a luz desse mundo. Quem é este homem, pastor? É aquele que mandou Moisés ir até Faraó e falar para Faraó: solta o meu povo, porque o eu sou te ordena. Ele não era, ele não será, ele é o Deus forte, o príncipe da paz, o Deus glorioso, o adorado das nações, aquele que veio, morreu e se entregou por nós, e é aquele que voltará para nos levar para o céu, para a morada santa. Este Jesus é a solução para todos os problemas da humanidade. Este Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Este Jesus é aquele que livrou Lázaro da primeira morte. Este Jesus é aquele que curou a filha de Lázaro, devolvendo também para ela o fôlego de vida. Este Jesus é aquele que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Este Jesus é aquele que voltará com suas legiões e miríades de anjos. Este Jesus é aquele que jogará o inimigo, o diabo, dentro do lago de fogo e enxofre. É aquele que conduzirá aqueles que nele crê, para a morada santa e eterna. E para terminar, quem é esse Jesus, pastor Marlon? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Quem é ele, pastor? Apocalipse 25, 20, versículo 5. É aquele que vai substituir o sol, porque ela na morada santa nem o sol haverá mais. Quem é este, pastor? Em Apocalipse 1:8 nos diz que ele é o quê? O Todo-Poderoso. Então creia nele. Ele pode mudar a história da sua vida. Não há doenças, não há limites, não há impedimentos para Deus agir. Porque agindo Deus, quem impedirá? Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E nós vamos orar e agradecer a Deus por essa noite, onde nós cultuamos a Deus como um povo unido, como diz o Salmo 133. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. União no nome do Senhor Jesus. Amém? Amo a sua vida, amo você, e eu oro para que Deus conceda os desejos do seu coração. Vamos orar por você também que está aí, Porque Deus me mostra, Deus me toca. Tem pessoas que estão passando por uma tempestade muito grande. Tem pessoas que às vezes porventura estão pensando até mesmo em tirar a sua própria vida. Tem pessoas que estão passando a noite em claro, não estão dormindo, angustiadas, com depressão. Não importa o seu problema, não importa. Tempestade é tempestade. Se Jesus está no barco, ele vai repreender o vento e o mar. Imediatamente ele vai se calar. Ele vai se tornar manso. Amém? Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora, Senhor, orar, Pai, interceder por cada um, Senhor, que está agora, Senhor, neste momento te cultuando. Quero apresentar ao Senhor, meu Pai, cada vida, cada família, cada nome. Eu apresento nas tuas mãos a vida de cada irmão que está aí cultuando a Deus, prestando culto, cada família representada. Ó Deus, os nossos idosos, nossas crianças, nossos filhos. Ó Deus, eu apresento cada um ao Senhor, cada líder, Senhor, cada homem que prega a tua palavra nessa cidade. Meu Deus, toma a nossa cidade nas tuas mãos, entra com as tuas bênçãos, Pai. Ó Deus, e manifesta o teu poder, Pai. Acalma essa tempestade, muda a história das nossas vidas, Senhor, para a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Assim nós oramos e desde já nós te agradecemos, Paizinho Santo, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Receba o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo, Que as bênçãos do Pai, do Filho, do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas desde agora e para todo sempre. Amém. Agora nós vamos impetrar a bênção apostólica e eu te agradeço por fazer companhia, por ter ficado conosco. Muito obrigado por ter permitido que eu entrasse mais uma vez no seu lar e, de certa maneira, na sua vida. Não é verdade? E erga suas mãos.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, e a comunhão e as doces consolações com seu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus. Seja abençoado. Vamos em paz. Um abraço carinhoso, Um beijo do pastor Marlon, seu irmão em Cristo.